Olá, tudo bem? Eu sou o Jarvis, o computador de um certo bilionário. E agora Bob Reid acha. A identidade é um antídoto para o problema de regulação do DEX. Os regulamentos estão chegando, e DEX precisa intensificar-se para sobreviver, exigindo que, para enfrentar a tempestade regulamentar próxima, os reguladores da Europa, dos Estados Unidos e de outros lugares estão trabalhando em detalhe sobre como designar as bolsas descentralizadas, DEX, como corretores, agentes de transação ou entidades semelhantes que afetam uma transferência e cooperam uns com os outros. Os Estados Unidos pediram cooperação multinacional em sua ordem executiva sobre o desenvolvimento de ativos digitais responsáveis, assim como a União Europeia com sua recente revisão de estabilidade financeira e integração. E isso é o que é publicamente acessível. Nos bastidores, o sussurro do regulamento está a ficar mais alto. Alguém notou que todos os requisitos do Conheça Seu Cliente, KIC, foram estabelecidos em pequenas trocas centralizadas em locais exóticos nos últimos 2 meses? Esse era o canário na mina de carvão. Com a designação e cooperação acima mencionada, DEX vai começar a sentir calor regulador em breve. Sim, os regulamentos estão chegando, e a principal razão pela qual DEX dificilmente vai sobreviver à tempestade que vem é a sua proclamada falta de capacidade para identificar os usuários que usam e contribuem para pools de liquidez. Nos círculos financeiros convencionais, a prestação de serviços sem procedimentos KIC adequados é um grande não. Não rastreamento de identidade permitiu oligarcas russos para usar o serviço de pagamento Avala anonimamente mover milhões de dólares antes da guerra na Ucrânia, por isso os reguladores estão justificadamente preocupados com o DEX. Para a maioria dos entusiastas de DEX, KIC soa como um insulto, ou pelo menos, algo que o DEX é fundamentalmente incapaz de fazer. É mesmo esse o caso. Os DEX são bem centrais. Vamos começar com a anatomia de um DEX, e vamos descobrir que eles nem são tão descentralizados como se pode pensar. Sim, o DEX é executado com contratos inteligentes, mas a equipe ou pessoa que carrega o código na cadeia geralmente recebe privilégios e permissões especiais de nível de administrador. Além disso, uma equipe conhecida e centralizada geralmente cuida da parte da frente. Por exemplo, o Uniswap Labs recentemente adicionou a capacidade de esfregar carteiras de hackers conhecidos, removendo tokens de seu menu. Enquanto o DEX afirma ser código puro, na realidade, ainda há uma equipe de desenvolvedores mais ou menos centralizada por trás dessa entidade etérea. Esta equipa também recebe qualquer lucro a ser feito. Além disso, uma análise aprofundada da forma como os usuários se comunicam com cadeias sem permissões revela pontos de estrangulamento mais centralizados. Por exemplo, no mês passado, MetaMask não estava disponível em algumas regiões. Por quê? Porque Infura, um provedor de serviços centralizado que a carteira on-chain conta para uma API Ethereum, decidiu assim. Com um DEX, as coisas sempre podem acontecer da mesma forma. Algumas pessoas dizem que os DEX são mais descentralizados em virtude de serem de código aberto, o que significa que qualquer comunidade é livre para dividir o código e construir seu próprio DEX. Claro, você pode ter quantos DEX quiser, mas a questão é sobre quais conseguem trazer mais liquidez para a mesa, e onde os usuários realmente vão para trocar seus tokens. Afinal de contas, é para isso que servem as trocas. Do ponto de vista regulamentar, uma entidade que facilite tais transações pode ser vista como um corretor ou um agente de transferência, independentemente de ser de código aberto ou não. É para lá que se dirige a maioria dos regulamentos. Uma vez identificados como tal, os DEX sofrerão grandes danos, a menos que possam cumprir uma ampla gama de requisitos. Isso incluiria obter uma licença, verificar a identidade do usuário e relatar transações, incluindo as suspeitas. No EUA, eles também teriam que cumprir a lei de sigilo bancário e congelar contas a pedido das autoridades. Sem tudo isso, DEX são susceptíveis de ir para baixo. A questão da identidade do KIC. Uma vez que o DEX afirma que são descentralizados, também alegam que são tecnologicamente incapazes de implementar qualquer verificação de identidade ou controles KIC.
Mas, na verdade, o kick e o pseudônimo não se excluem mutuamente do ponto de vista tecnológico. Tal atitude revela, na melhor das hipóteses, preguiça ou um impulso desequilibrado para custos mais baixos, e na pior das hipóteses, um desejo de lucrar com o dinheiro sujo sendo movido ao redor. Argumentos de que o Dex é incapaz de fazer kick sem criar um honeypot de informações pessoais carecem de mérito técnico e imaginação. Várias equipes já estão construindo soluções de identidade baseadas em provas de conhecimento zero, um método criptográfico que permite que uma parte prove que tem certos dados sem revelar essa informação. Por exemplo, a prova de identidade pode incluir uma marca verde que a pessoa passou no kick, mas não revela informações pessoalmente identificáveis. Os usuários podem compartilhar essa IT com o DEX para fins de verificação sem a necessidade de um repositório centralizado de informações. Como seus usuários não precisam passar um kick, os DEX se tornam parte do quebra-cabeça quando se trata de ransomware. Os hackers os usam como um grande hub para mover recompensas. Devido à falta de verificação de identidade, as equipes DEX são incapazes de explicar a fonte de fundos, o que significa que não podem provar que o dinheiro não vem de um território sancionado ou de lavagem de dinheiro. Sem esta prova, os bancos nunca emitirão uma conta bancária para DEX. Os bancos exigem informações sobre a origem dos fundos para que eles não sejam multados ou tenham sua própria licença revogada. Quando o DeFi pode ser facilmente usado para atividades criminosas, ele cria um mau nome para a criptografia e o afasta ainda mais da adaptação convencional. DES também tem um conjunto único e único de software, Automated Market Making (AMM), que permite que os fornecedores de liquidez para corresponder com os compradores e vendedores, e puxar ou determinar um preço para um determinado ativo. Este não é um software de uso geral que pode ser aproveitado para vários casos de uso, como é o caso do protocolo P2P do BitTorrent, que move bits de forma rápida e eficiente para o Twitter, Facebook, Microsoft e piratas de vídeo. Uma AMM tem um único propósito e produz um lucro para as equipes. Verificar as identidades dos usuários e verificar se o dinheiro e os tokens não são ilegais ajuda a garantir algum nível de proteção contra o cibercrime. Torna o DeFi mais seguro para os utilizadores e mais viável para os reguladores e decisores políticos. Para sobreviver, o DES terá que eventualmente admitir isso e adotar um nível de verificação de identidade e prevenção de lavagem de dinheiro. Ao implementar algumas dessas soluções, o DEX ainda pode cumprir a promessa de DeFi. Eles podem permanecer abertos para que os usuários contribuam com liquidez, ganhem taxas e evitem confiar em bancos ou outras entidades centralizadas, enquanto permanecem pseudônimos. Se o DEX optar por ignorar a pressão regulamentar, ele pode acabar em uma das duas maneiras. Ou mais plataformas legítimas podem continuar a se adaptar ao crescente escrutínio do governo e crescente demanda em criptografia de investidores mais mainstream, que exigem usabilidade e segurança, deixando assim teimoso DEX para morrer, ou alternativamente, os DEX unadaptáveis moverão no mercado cinzento das jurisdições far-flung, dos havens de imposto e das economias unregulatórias do dinheiro como. Temos todas as razões para acreditar que o primeiro cenário é muito mais provável. É hora de DEX crescer com o resto de nós ou arriscar ser regulado até a morte junto com os fantasmas mais sombrios do passado do cripto. Eu não quero que ninguém saiba o que eu faço nas internet, e você? Comente aqui embaixo e deixe o gostei se você gostou. Ficou redundante,